Muito bem, começando mais um Zan Esportes aqui no canal 13 da sua NET, você de Marília, toda a região nos assistindo também pela internet no www.tvzan.com.br, conferindo mais um programa especializado em esportes, né? Vamos falar hoje sobre o MAC, sobre o Marília Atlético Clube, que está em fase de férias, por enquanto as categorias de base, não temos atividade no profissional, mas a garotada do MAC vai representar Marília nos jogos regionais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o Sub-20 e também sobre a dispensa, né, de toda a comissão técnica, começando pelo Bruno Quadros, depois pelo Jean Rodrigues, pelo Luciano Quadros. Quem está com a gente hoje aqui é o presidente do Marília Atlético Clube, o Edinaldo de Souza Costa, vai conversar com a gente daqui a pouco também. A gente vai falar sobre o Marília. Bem, também vamos destacar aqui o campeonato Libertadores da América, né? Libertadores da América, onde tivemos ontem o Inter vencendo em casa. Foi um placar apertado, né, sobre o Tigres do México. Foi 2-1 para o Inter e teremos jogo de volta lá no México. Vai ser complicado para o Inter conseguir a classificação. Também vamos falar sobre Copa do Brasil. Verdão venceu no sufoco o Asa, hein? Mas passou ufa pelo Asa de Arapiraca por 1-0. Daqui a pouco também tem um gol do Palmeiras. Vamos começar então dando aqui o nosso boa noite. Muito obrigado pela presença com a gente aqui, Edinaldo de Souza Costa. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo. Para a gente falar um pouco sobre esse MAC, né? Sobre esse Marília, como é que estão as coisas lá. Boa noite. Boa noite, Laperuta. Primeiramente agradecer o convite, tá? Pela primeira vez de estar participando do seu programa aí. A gente está ali no Marília, né? Tentando consertar aqui, mas todos sabem a situação que o Marília vem atravessando. Não é só de agora, já faz algum tempo, principalmente em relação à situação financeira do clube, que não vem se andando bem, e a gente teve que tomar algumas decisões. Vocês têm acompanhado aí, como você falou, a dispensa do Bruno Quadro, do Jean. A princípio seria só os dois, tá? Mas o Luciano achou, como o Bruno que o trouxe, achou por bem ele também pedir a dispensa. Nós não acatamos. Não foi vocês que mandaram o Luciano embora? O Luciano, não foi o Marília, a diretoria não mandou o Luciano embora. Simplesmente ele achou justo sair junto com o Bruno e com o Jean, porque o Bruno Quadro que trouxe o Luciano. Então nós também não teve nenhum empecilho quanto a isso. Acatamos a decisão dele, a saída dele, e essas mudanças que a gente teve que tomar devido à situação financeira que o clube vem atravessando. E como é que está agora a situação, né? O time vai ser coordenado, por enquanto, pelo Daniel Sabino, ele que é da Secretaria Municipal de Esportes, coordena hoje, por exemplo, o time de futsal feminino, né? E vai passar a comandar esse time na taça, na Copa São Paulo, aliás, na Copa São Paulo, nos Jogos Regionais agora, nesse final de semana, já que Marília jogou ontem até lá em Pirajuí, né? Venceu o Flamengo de Pirajuí por 3-2, no amistoso, na tarde da última quarta-feira, e já vai viajar amanhã para os Jogos Regionais lá em Oswaldo Cruz. E o Daniel Sabino, então, é o novo técnico ou ele é apenas interino, né? Para os regionais apenas, Edinaldo? Não, só para vocês entenderem, como o Luciano Quadro estava inscrito para esses Jogos Regionais, a partir do momento que saiu o arbitral, com o nome dele lá, como a saída dele foi repentina, ele pediu o afastamento, o Marília Atlético Clube não poderia escrever nenhum outro treinador, tá? Se o Daniel Sabino, como ele vai disputar outras categorias pela Secretaria de Esporte, e ele está inscrito, a gente fez o convite para ele que ele dirigisse o Marília nesses jogos regionais aí, para o Marília não ter que ficar sem nenhum treinador. Se ele não aceita a proposta, o Marília teria que jogar sem treinador, porque você não poderia escrever ninguém. Tá? Então, por isso a gente optou. O Daniel Sabino é um excelente profissional, já passou pelo Marília, a gente tem conhecimento dos clubes que ele passou, também já dirigindo essas categorias do Sub-20, tá? E ele aceitou o convite. Até eu quero agradecer ele aí por ter aceitado esse desafio aí de estar assumindo a frente do Marília aí para esses jogos regionais, tá?
desejar a ele a boa sorte aí nessa caminhada aí. E quem sabe depois, no término desses jogos regionais, a gente volte a conversar também. Há interesse da diretoria em que ele permaneça também, tá? Mas aí depende de alguns detalhes, alguns acertos. Mas isso a gente fica para depois, logo quando acabar esses jogos regionais. E estava programado, então, do Luciano ser mantido, né? Mas como ele pediu a dispensa, o Daniel Sabino, então, ele vai assumir agora a equipe por enquanto, né? Mas não tem a possibilidade nenhuma, você mesmo, a gente recebeu uma nota aqui do MAC, não tem possibilidade nenhuma do Luciano voltar, é isso? Não. A partir do momento que a gente acatou a decisão dele, tá? Foi repentino, em cima da hora, ele pediu para sair, nós não se opomos a nada, mas o retorno dele fica meio difícil pelo Marília, por algumas declarações que ele andou fazendo aí, tá? E a gente se chateou com isso, com relação a isso. O que ele falou? O que aconteceu? A princípio, ele só veio para o Marília pelo convite que o Bruno Quadro fez à sua pessoa, num jornal aí da cidade, como todos têm acompanhado aí. Ele falou que se não fosse o convite do Bruno, jamais ele viria para o Marília, porque sabia da situação que o Marília vinha atravessando. Então eu acho que isso aí foi uma ofensa, será? Eu acredito que sim. Acho que ele desrespeitou um pouco antes de chegar. Desrespeitou um pouco. A princípio a gente, até numa reunião, eu elogiei muito, tá, o trabalho dele, quanto o trabalho dele, indiscutivelmente um profissional excelente. A atitude que ele teve até de dar um abraço no pessoal após a sua saída, eu achei que foi de uma elegância tamanha, mas infelizmente ele deu uma declaração no dia seguinte falando umas inverdades aí, e a gente não gostou, a diretoria não gostou e dificilmente ele voltará a assumir o Marília, aí só se depois de terminar a minha gestão. A efetivação do Daniel Sabino ainda é uma dúvida, vai depender, claro, desse campeonato dos Jogos Regionais, né? A forma que a equipe sair nos Jogos Regionais e também, né, vai depender, claro, dos próprios jogadores ali. Vocês ouvem os jogadores? Como é que é feita essa opção por manter, por exemplo, o Daniel Sabino? Sim, a gente ouve os jogadores também, entendeu? Mas eu acho que quem determina treinador é a diretoria do Marília. Tá? Os jogadores eles têm que aceitar o que a diretoria definir. Pontos. É um ponto final. Então, a partir do momento que se assumiu um profissional, é aquele que vai trabalhar e eles têm que aceitar, têm que respeitar. Sabemos que eles querem crescer na vida e esse é o objetivo. Se você está ali no Marília Atlético Clube, vestindo a camisa do Marília Atlético Clube, a partir do momento que a diretoria definiu quem seja o treinador, eles têm que acatar e seguir o trabalho pensando-se no futuro mais próximo aí de grandes conquistas e eles também ter sucesso. É isso que eu acho que eles devem estar buscando. Então, eu acho que a diretoria definindo quem seja o treinador, o jogador não tem que estar escolhendo o treinador, não. Tá certo. Estamos então com o Edinaldo aqui nos estúdios da TV Zan. Eu vou colocar na tela já, para a gente falar sobre a Copa do Brasil, o gol do Palmeiras ontem, venceu o Asa lá em Londrina, um campo ruim, péssimo. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Gabriel Jesus, né? Um jogador aí novo, está começando agora e já marcou então esse gol para o Verdão, um gol importantíssimo que deu a classificação para o Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil. Vocês estão vendo aí a comemoração do jogador, né? A alegria do Verdão. Venceu ontem o time lá em Londrina, do Asa, né? O Asa de Arapiraca, aquele mesmo que eliminou o Palmeiras lá em 2002, né? Foi um jogo que ficou para a história e agora o Asa é eliminado pelo Verdão, né? Numa volta, numa revanche, e o Palmeiras conseguiu a classificação. Depois do jogo, teve a declaração do próprio Gabriel Jesus e também do técnico do Palmeiras, o Marcelo Oliveira, que conversou com a imprensa. Confira aí. Pô, fiquei muito feliz, eu que já estava devendo esse gol, né, para mim mesmo. Então é a felicidade, ainda mais no momento que veio, onde que a equipe precisava. E o valor desse gol, né, da classificação para prosseguir na Copa do Brasil. Em relação ao time, eu tinha total confiança nos jogadores, na qualidade. São jogadores que estão
treinando bastante, muito comprometidos. Podíamos perder aí no entrosamento, mas seria um time de qualidade que procuraria se superar. Foi um jogo um pouco arrastado, até que o Fernando Praz não trabalhou tanto, mas ficou um jogo perigoso até sair o gol e aí a gente teve tranquilidade para seguir até o final. Ficou para mim, além da classificação e da vitória, a certeza que a gente tem um grupo forte de qualidade semelhante. Então, Palmeiras vencendo, passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Já aproveitando esse ritmo aqui de gols, coloca na tela também o gol aí do Internacional, os gols, né? Que venceu o Internacional 2-1, a equipe do Tigres do México. Começou arrasador, né? Com esse gol do Alessandro, que golaço, né? Uma pancada fora da área. Acertou no cantinho do goleirão do Tigres do México, abrindo o placar ontem lá no Beira-Rio, lotado, né? Beira-Rio estava bufando, realmente um dos maiores públicos da história do Beira-Rio. 44.884 presentes lá no Beira-Rio, um número aí até um pouco superior, né, ao recorde do Inter, quando venceu por 2-0 o Santa Fé. Então, recorde público até maior do que a Copa do Mundo, viu? Lá no Beira-Rio. Tá aí um golaço da equipe do Internacional. E depois teve outro golaço, né? O Valdívia, que não é do Palmeiras, mas do Internacional, acabou fazendo esse golaço aí. Bateu de fora da área, pegou um rebote, né? A bola desviou no zagueiro do Tigres, fazendo 2-0. Mas depois só foi isso, né? Quis segurar o jogo, o time do Abel Braga, quis tentar dar aquela segurada. Aliás, não é o Abel Braga, né? É o argentino que é o técnico. Estou viajando também. O argentino que é o técnico do Internacional. O Internacional quis, então, dar aquela segurada e acabou, então, cedendo um gol para o Tigres do México. Então, o Sobis cruzou, né? E quem marcou foi o Hugo Ayala para o time do México. Inter 2, né? Tigres 1. Depois o Inter teve algumas oportunidades, né? Acabou não sendo feliz na conclusão. Venceu por 2-1, então, a equipe do Tigres. Então, é vitória na Libertadores da América. Joga pra gente a tabela, Luan, da Copa do Brasil, as duas tabelas pra gente, só para ver, né, como é que ficou a Copa do Brasil. Teremos ainda os jogos que serão feitos, né? Aí, os jogos que já foram feitos de ida, né? Os jogos de ida. Tivemos Vasco 3, América também 1, Paysandu 3, Bahia 0. Ontem esses jogos. Também passa para a próxima, né? 3-1 Ituano e Goiás. Goiás venceu. Botafogo está eliminado, perdeu para o Figueirense. O Asa perdeu para o Palmeiras 1-0. E o Flamengo 2-0 para cima do Náutico, hein? Guerreiro mais uma vez marcou para o Flamengo. Tem ainda Criciúma e Grêmio, depois Tupi e Ceará, Bahia e Paysandu, Santos e Sport, Ponte Preta e Curitiba, América e Vasco nos jogos de volta dessa terceira fase da Copa do Brasil. Na Libertadores, confira também a tela pra gente, né? A Libertadores, o River Plate venceu 2-0 o Guarani e o Inter 2-1 Tigres. Próximos jogos serão já na próxima semana, terça-feira Guarani e River lá no Paraguai e Tigres e Internacional no México na quarta-feira às 22 horas. Então, passada limpo, Copa do Brasil e Libertadores. Eu volto aqui falar com o Edinaldo, a gente vai falar para ele sobre o MAC, né? O planejamento do MAC para o ano que vem. Como é que tá, né? Já que agora saiu o Bruno Quadros, saiu o Jean Rodrigues, saiu o Luciano. Como é que fica o planejamento para o ano que vem sem essas peças, Edinaldo? Não, primeiramente a gente vai dar continuidade no trabalho que vem acontecendo aí nas categorias de base, onde vocês têm acompanhado aí as 5 categorias praticamente passando para a segunda fase, tá? A gente vai dar uma ênfase maior nessas categorias de base, principalmente no sub-20, tá? Para que a gente, devido à situação que o Marília vem atravessando, que a gente chegue na Série A2 aí, aproveitando o máximo dessa garotada do sub-20 aí, subindo para o profissional aí, tá disputando a Série A2, tá? E quem que desse sub-20 você acha que pode ser um jogador assim que tem potencial? Claro, todos têm potencial, mas que você acha que tem um diferencial do restante? Um que eu vi que está jogando muito bem é o Marcondelli. Eu acho que é um garoto que
tem um belo futuro pela frente, tá? A gente tem acompanhado ele, eu acho que é um dos que vão compor o elenco se permanecer assim no Marília. A gente tem interesse que ele permaneça, tá? E ele será um dos sérios candidatos a vestir a camisa do Marília no profissional. A intenção agora é, na verdade, você manter esse time, né, do Sub-20, fazer a base com o Sub-20, mas também trazer algumas peças, é isso? Sim, nós temos até o dia 18 de agosto para tá buscando algumas peças ainda, tá? Se for necessário ainda, a gente tem para escrever até o dia 18. Claro que nós vamos buscar, tem algumas peças que, segundo a informação, que falta ainda no elenco, principalmente acho que é atacante, tá? Então a gente ainda vai buscar algumas peças, mas a princípio o elenco está bem formado, é um time bem competitivo, a garotada está honrando a camisa do Marília. A gente espera que isso continue aí e quem sabe o ano que vem aí aproveitar o máximo dessa molecada aí de 8 a 10 desses jogadores para estar compondo o elenco do profissional. Você acha então que o Marília, com esse time Sub-20 mais algumas peças, consiga pelo menos fazer uma boa campanha? Pensar no acesso já no ano que vem é sonhar muito alto? Sim, vai ser um campeonato difícil, né? A Série A2 do ano que vem vai ser a mais difícil do que a primeira divisão. Porque você vê que são vários times que já vestiram, que já subiram para a primeira divisão e são times tradicionais que também tem camisa. Então vai ser uma Série A2 muito disputada. Eu já até cogitei que vai ser mais disputado que a Série A1, essa Série A2. Mais disputada ainda? Muito mais. Então, você pode ver, Guarani, que está brigando aí, apesar das dificuldades também, mas é um time tradicional. O Penapolense, que caiu também junto com a gente, que vai brigar para subir de novo. E assim, Portuguesa. Então vai ser um campeonato dificílimo. E parece-me que mude também a regra, as tabelas também, né? Vai se mudar esse campeonato, porque há a intenção de que me parece que o ano que vem só sobe 2, tá? Não está definido ainda, mas provavelmente a intenção é essa, subir 2 e cair 2. Eu já tenho informação que a televisão quer que os times da primeira, da segunda e da terceira permaneçam com 16 clubes no... Quer enxugar o calendário. Quer enxugar o calendário. Então, não sabemos ainda, esse arbitral vai ser só lá para novembro, que a gente vai ter essa informação, como que vai ser essa disputa, se vai realmente subir 2, se vai cair 4, se vai subir 4 e descer. Então, nada ainda tem que definir ainda. E vem cá, o MAC teve a pior campanha da história, né, de todos os paulistas que teve da Série A1, né, o MAC fez esse ano a pior campanha da história. Acabou, já foi tudo sanado, já as dívidas com os atletas que participaram dessa campanha. Já acabou o 2015 para o Marília ou ainda continua alguma coisa? Não, em relação a esse último campeonato disputado pelo Marília da Série A1 aí, como todos sabem, o Marília deixou a gestão que estava na administração, fez uma folha salarial de jogadores altíssima, onde que o recurso que ia entrar no clube seria em torno de 320, 330 mil reais, não mais do que isso. E você faz uma folha de pagamento de jogadores, comissão técnica, que gira em torno de 600, quer dizer, vai ficar muito defasado. Término do campeonato, a dívida que o Marília adquiriu, se fosse pagar no pé da letra, estaria quase em 2 milhões, tá? Tivemos um recurso da Federação Paulista de Futebol em torno de 1 milhão e 300. 1 milhão e 350, não mais do que isso. Como que você ia sanar isso? O que nós acordamos a partir do momento que nós retomamos, tiramos a empresa gestora e assumimos a diretoria do Marília, assumiu o compromisso de honrar com cada jogador o percentual de 50% desse recurso, porque era o que dava para se pagar. Tá? Porque além de você pagar salário, tem as despesas de viagem, hospedagem, então todos aceitaram receber 50%? Eles aceitaram receber os 50%, nós pagamos, à medida que a federação ia fazendo o depósito,
judicial, a gente pagou 50% para eles. No final, nós propomos para eles, jogadores, que se pagasse uma folha inteira, onde que nós tivemos que pedir também para o juiz da trabalhista a parte que ele ia reter de ele liberar para a gente poder acertar essa dívida. E ele concordou, os jogadores concordou, ficou um ou dois, acho que uns 3 jogadores que não aceitaram, que provavelmente o Marília sofrerá uma ação em cima desse campeonato. 3 jogadores, o resto aceitaram. Dá para falar os nomes aqui? Fizeram acordo. Um que não quis aceitar foi o Thiago Gomes. Ele achou que teria que receber tudo. Teria que receber tudo. Marília não tinha condições do recurso. O outro é o Deca, né, que também achou que... O Deca? Que também teria que receber tudo. E o outro é um jogador ídolo da torcida nossa aí, até não falar o nome dele, mas a princípio ele também falou que não ia mover nenhuma ação contra o MAC, porque ele tem uma paixão muito grande pelo Marília, mas que lá na frente a gente propôs para ele, a hora que começasse a melhorar as coisas... Mas ele entrou com a ação? Não entrou. Esse ainda não entrou e eu acho que ele não vai entrar, tá? Por ele gostar muito da cidade. O ídolo daqui. Fez história. Ele só propôs para o Marília, a diretoria do Marília, que se fizesse uma composição a hora que tivesse uma... Você não pode citar o nome dele agora, porque não entrou com a ação. Então, só o Deca e o Thiago Gomes entraram com a ação e ele não entrou. Que falou que ia entrar com a ação contra o Marília. Então, a gente vai compor, na hora que tiver um recurso, nós propomos para ele, entrando o recurso aí, se tiver disponível, se der para pagar alguma coisa, a gente vai pagar, entendeu? Mas... daqui a pouco ele vai falar para a gente, né, o Edinaldo aqui, vai pensando a resposta, Edinaldo, sobre também como é que vai fazer a arrecadação, né, angariar fundos para montar um time o ano que vem. O que o MAC está planejando, já que tinha um planejamento com o Bruno Quadros, agora isso foi desmontado nas últimas semanas. Vou colocar aí, na verdade, viu, Luan, a matéria dos gols, os gols do Brasil ontem contra o Equador. Brasil-Equador, o Brasil venceu o Equador por 7-1. Foi 7-1, jogo lá no Canadá, em Toronto. Vamos ver os gols aí do Brasil e o Equador, já aqui na tela da TVzan. Confira aí. Aí a capitã Moreira, a Lígia Moreira. Chutou pra frente. A bola quica, a Luciana vai ali. Olha o toque do Equador, tá lá! Gol do Equador aos 4 minutos. Numa bobeada incrível da defesa brasileira. A Luciana não sabia se saía, se ficava. Quando saiu, saiu tarde. Brasil sofre nesse início de primeiro tempo. Você viu ali a Shirley Berrus, que é a goleira. Cobrança curta, Thaísa. O chute pro gol no cantinho, Berrus, a bola ficou pererecando, o chute tá lá! Gol do Brasil! O jogo empatado, chegou a Mônica dentro da pequena. Aí Andressa Alves. O Andressinha. Entrega a bola para a Formiga, ela divide bem ali, vai no corpo, vai na raça, tenta o cruzamento no bico da grande área, toca de cabeça, tá lá! Gol do Brasil, Cristiane! Desencanta pela seleção brasileira, centroavante, na sua especialidade no gol de cabeça, no capricho da brasileira, Leda Maria. Maravilha, Sérgio, é o seu estilo, como você fala. Sobra de bola para Andressa Alves. Tamires. Olha o cruzamento, o toque, tá lá! Gol! É do Brasil!
América do Rio de Janeiro estão felizes com a volta à elite. Olha a chegada aí. O toque de cabeça, Cristiane, tá lá! Gol! Do Brasil, Cristiane desencanta nos Jogos Pan-Americanos. Mais uma bola pela direita agora. No cruzamento da... Maurício de novo no cruzamento. O toque de cabeça, tá lá! Gol do Brasil! É de novo de Cristiane no capricho, Cristiane marca o quarto dela no jogo. Não perde a conta, não. Quinto do Brasil. Formiga. Tamires. Olha o lançamento, Cristiane. Tá lá! Gol do Brasil! Olha a Maurini, vai arriscar de fora a Maurini. Baixou, bateu pro gol, tá lá! Gol do Brasil! E não foi da Cristiane, não, foi da Maurini, camisa número 7. Chutou do meio da praça, Maurini. Tá então, né? O Brasil vencendo por 7-1 o Equador. A Cristiane ficou 5 gols, hein? Fez 5 gols no jogo. O Brasil volta a jogar contra o Canadá ainda pelos Jogos Pan-Americanos. Falando em Pan-Americano, o Brasil está em 4º lugar, viu? Atrás de Canadá, Estados Unidos e Colômbia. Por enquanto, no quadro de medalhas, o Brasil tem 16 de ouro e 55 no total. O Brasil só perde para a Colômbia no número de ouros, né? Já que a Colômbia tem 17 ouro e o Brasil tem 16 e a Colômbia tem 37 no total. Então o Brasil tem muito acima da Colômbia e só mais um ouro para ultrapassar e conseguir a 3ª colocação. Então quem tem mais ouro, né, acaba ficando na frente e o Brasil precisa aí conseguir mais vitórias nos Jogos Pan-Americanos. Com o Edinaldo aqui no estúdio, né? Ele pensou bem o que o Marília vai fazer, né, para planejar, né, e conseguir angariar recursos para montar uma boa equipe para o ano que vem. Não, primeiramente, com a nomeação desses novos diretores que aí estão no Marília, que é um grupo agora que está aí para nos ajudar. Tá? Eles vão correr aí, tem conhecimento na cidade, com grandes empresários aí, a gente vai tentar buscar esses recursos. E também, pensando já no profissional, a gente já tem algumas informações aí que a cota do ano que vem para a Série A2 vai ser um pouco melhor do que tem acontecido nos últimos anos, tá? Isso já foi falado pelo próprio presidente da Federação Paulista de Futebol. Então a gente acredita aí que com esse recurso e mais alguns aí a gente consiga fazer uma equipe competitiva e quem sabe sonhar é bom e voltar à 1ª divisão é o lugar que o Marília merece. Para assumir o time, vai ter que trazer um técnico, né? O Daniel Sabino, ele deve continuar pelo menos na categoria de base, mas tem que ter um técnico experiente para montar essa equipe. Já tem algum nome? Já está pensando em algum nome? Algum jogador também estaria certo? Não, porque é muito cedo ainda, né? Para se pensar ainda. A gente tem ainda... Mas tem que pensar logo. Não, lógico, não podemos deixar para a última hora. Mas a gente, final de outubro, aí a gente já vai sentar, a diretoria vai definir alguns nomes, pôr em pauta, porque a decisão agora vai ser tomada em grupo, entendeu? Para que a gente não cometa erros que já aconteceram. Então a gente pensa isso aí no final de outubro, já está analisando um nome para ser o treinador da Série A2 e sucessivamente alguns jogadores também. Não vamos errar, que nem fizemos nessa Série A1, trazer jogador com 6 meses sem nenhuma atividade nenhuma. Tá? Isso foi um dos grandes erros que o Marília cometeu nessa Série A1. Tá? Então a gente vai pegar jogador em busca de jogadores que estão em atividade. Então esse é o trabalho que a gente já vem pensando,
que a partir do final de outubro a gente já vai estar analisando jogadores, vendo jogadores que estão em atividade para estar trazendo para o Marília Atlético Clube, para que a gente faça uma boa competição na Série A2. Vai ser muito difícil, mas quem sabe a gente consiga voltar o Marília para o lugar que ele merece. Tá certo. Tempo esgotado. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, Edinaldo. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite para você. Desejar ao Daniel boa sorte lá nos jogos regionais, aos jogadores também, que façam uma boa campanha lá pelo Marília, honrando a cidade de Marília. Tá certo. Aí, Edinaldo, a gente vai falar um pouco mais sobre o MAC, sobre a campanha dos jogos regionais nos próximos programas aqui também no Zan Esporte, tá certo? Uma boa noite a todos, um forte abraço. Confira nossas reprises aí também no canal 13 da sua NET. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.